Crianças são pecadoras? Olá, pessoal, vamos ao provérbio de hoje? Provérbio de número 20, verso 11, diz assim: Até a criança mostra o que é por suas ações, o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Então, nós vemos claramente aqui pelo texto bíblico que mostra que até a criança ela vai se dar a conhecer pelas suas ações, se ela faz o que é certo ou se ela faz o que é errado. Davi, ele fala no Salmo de número 51, ele diz que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido pela mãe dele. Quando Davi diz isso, algumas pessoas podem falar sobre o relacionamento do pai de Davi com a mãe de Davi, que poderia ser um relacionamento errado, mas não é em relação a isso que Davi está falando, mas é em relação ao pecado original de Adão e Eva. Quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, desobedecendo a Deus, a partir daquele momento ali, toda a raça humana se tornou pecadora. Então, todos os filhos de Adão e Eva e toda a sua descendência, todos eles seriam gerados no estado de pecado. Pecado não é apenas um ato pontual, como mentir, desobedecer pontualmente, mas pecado ele também é um estado. Adão e Eva, eles foram criados originalmente puros, santos, tendo um relacionamento perfeito com Deus. Mas no momento em que eles pecaram, eles passaram a estar em um estado de pecado. E nesse momento, várias vontades ruins começaram a tomar conta do coração deles, como ira, inveja, discórdia, ciúmes, que são as obras da carne. Originalmente, eles não tinham isso dentro deles de forma acesa, mas tudo isso estava muito adormecido dentro deles, porque eles viviam em completa pureza e perfeição. Mas depois que teve o primeiro pecado, é como se a fera saísse da jaula. Então todas as pessoas passaram a nascer já em um estado de pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado, todas as pessoas que nascessem, elas nasceriam em um estado de pureza, de santidade. Mas como teve o pecado, então eles passaram a reproduzir não apenas o ser, não apenas a origem de como eles eram, não apenas o ser humano que eles eram originalmente, mas eles passaram a reproduzir o ser humano que eles eram agora, já em um estado caído de pecado. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, e todos se tornaram pecadores através dele, e esse homem era Adão. Então todas as pessoas que nascem, elas nascem em pecado. Então mesmo os bebês, mesmo as crianças, elas também são pecadoras e elas precisam desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Obviamente, nós vemos que é um ensinamento bíblico. Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Pelo que a gente vê pela palavra do Senhor, até uma certa idade, uma criança ela pode ser considerada inocente. Inocente não porque ela não faça o mal, inocente não porque ela não faça nenhuma coisa errada, mas inocente no sentido que ela ainda não tem a completa consciência dos seus atos, ela ainda não tem a completa consciência da gravidade dos seus atos errados. Então, até uma certa idade, a gente pode dizer que a criança pode ser salva. Mas nós vemos pela palavra do Senhor, então, que o nosso problema hoje não é apenas um pecado que a gente comete aqui, acolá, mas o problema é se a pessoa ela ainda está em um estado de pecado. E como saber isso? Como é a sua vida? Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já ouviu a palavra do Senhor, creu nela, se arrependeu e a partir daquele momento passou a viver para a glória do Senhor, congregando, buscando a sua presença e crescendo, meditando na palavra do Senhor e procurando seguir os ensinamentos de Cristo na sua palavra? Se você ainda não fez isso, você ainda está em um estado de pecado. E por incrível que pareça, mesmo as coisas boas que você faz, elas de forma alguma substituem as coisas erradas. Muito pelo contrário, até as coisas boas, elas ainda são consideradas pecado. Pois a Bíblia fala que tudo aquilo que não é por fé é pecado. Se você ainda não está em um estado de fé em Cristo, você ainda está em pecado. E você precisa de salvação. Você precisa receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E a Bíblia diz agora que aquele que está em Cristo,
nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a pessoa agora já não está em um estado de pecado, mas agora ela está em Cristo, e Cristo reveste a pessoa com a sua justiça. Então, eu quero dizer com esse ensinamento que os pais cristãos hoje em dia são os principais missionários no nosso tempo, principalmente no Brasil, que já é um país praticamente todo evangelizado. Então os pais são os principais missionários da atualidade. Ensine o seu filho no caminho do Senhor, ensine a palavra de Deus na sua casa, abra a Bíblia na sua casa, compartilhe as verdades e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para os seus filhos, porque a Bíblia diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando ela for mais velha, não se desviará dele. Espero que essa mensagem tenha sido esclarecedora para você e tenha acrescentado a sua vida. Ainda há esperança para você. Você não precisa viver do mesmo jeito. Se você entregar a sua vida a Jesus, sua vida pode ser diferente. E os ensinamentos do Senhor vão transformando o teu coração, os teus pensamentos, vão transformando as tuas vontades e vão alinhando cada vez mais o teu coração e a tua vontade para estarem de acordo com a vontade de Deus. Assim como a maioria de nós já orou pelo menos uma vez o Pai Nosso, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus é que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Então, vou deixar no comentário fixado no topo e também na descrição do vídeo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, para que você possa mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Eu peço a ti que você compartilhe esse vídeo, curta o vídeo, ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que sair um vídeo novo, e também comente e diga o que você achou do conteúdo, porque isso é muito importante para nós. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, um grande abraço e até amanhã.